Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Vamos estar dando início à nossa reunião de nosso culto de celebração. Vamos celebrar o nosso Senhor, nosso Deus e o nosso Pai nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos essa noite, ó Pai, no Teu nome. Nós estamos apresentando, Senhor, esse culto ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sim, meu Deus e meu Pai, mesmo diante de situações, ó Deus, adversas, nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, seja com cada um de nós durante esses dias difíceis, ó Deus. Sim, meu Pai, muitos estão sendo abalados a sua fé, muitos têm perdido as suas expectativas, a sua fé, a sua força. Muitos, ó Deus, têm estado, ó Deus, tristes, de emoções, ó Deus, dobre o Senhor, por conta de situações difíceis, das quais as pessoas, ó Deus, não conseguem entender. Alguns até perdem a sua esperança no Teu nome, alguns até se sentem desmotivados a buscá-lo por causa da situação difícil. Mas nós sabemos, ó Deus, que durante toda a história da Tua igreja, a Tua palavra tem nos orientado a partir do próprio Senhor Jesus, que deu inúmeras diretrizes, deu inúmeros, ó Deus, orientações lá no livro de Mateus, capítulo 24, onde Ele fala das situações difíceis que o povo de Deus passaria, mesmo sendo o povo que seria salvo, mesmo sendo o povo amado pelo Senhor, enfrentariam situações adversas, e o Senhor sempre nos aconselha a estar firmados em Ti. Por isso, ó Pai, nesse momento nós oramos e nós Te pedimos ajuda do Senhor, estarmos firmados no Senhor e na força do Teu poder. Ser conosco, ser com a Tua igreja, ser com cada uma dessas pessoas, para que diante de situações difíceis, ó Pai, e adversas, elas não se desanimem, porque, Senhor, os tempos difíceis hão de chegar. Nós sabemos, ó Deus, que as coisas vão ficar cada dia pior. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo não vai mais voltar a ser o mesmo, ó Senhor. Por isso nós estamos aqui firmes, ó Deus, determinados, ó Senhor, em invocar o Teu nome, em não desistir, porque nós sabemos, ó Deus, que nesse momento saberá quem está com o Senhor e quem não está. É nesse momento, ó Pai, que aqueles, ó Deus, que recuarem, haverão de perder a sua salvação, por conta, ó Deus, de desistirem, de ficarem firmados no Senhor e na força do Teu poder. Por isso, Pai, estou aqui orando junto com a Tua igreja, que o Senhor venha nos fortalecer diante de tantas situações adversas. Sim, meu Pai, nós sabemos que o Senhor não se esqueceu de nós sabemos, ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor não nos abandonou. Nós sabemos que mesmo diante de toda situação difícil a qual está se levantando, nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Por isso nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos cultuar o Senhor, vamos louvar ao Senhor essa noite. Amém?
Quantos aqui confiam no Senhor? Levante sua mão. Graças a Deus. Você que está em casa, não pode vir. Diga, Senhor, eu confio em Ti. Nós somos como montes que não se abalam, porque o Senhor é a nossa rocha. Amém, igreja? Amém.
O Senhor é bom e
Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês a respeito do que o apóstolo Paulo fala para o povo de Éfeso, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 18. Se puder abrir sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 18. Paulo conversando com a igreja, a respeito de inúmeras coisas. Ele fala sobre, aqui em Efésios, capítulo 5, na verdade o livro de Efésios é o livro que fala que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, isso é dom de Deus, a graça de Deus, a salvação não vem de nós. Nós não somos salvos pelo que fazemos, ou nós não somos salvos pelo que nós temos tentado viver. Nós somos salvos pela misericórdia e a graça de Deus, segundo Paulo nos ensina na carta aos Éfesos, que a salvação é pela graça de Deus. Deus simplesmente decidiu salvar pela obra que Cristo realizou na cruz. Hoje nós convocamos as pessoas da igreja para estar conosco. Lógico, como eu já sabia, a maioria não veio, mas veio uma grande minoria, mas amém, Espero que para próximos dias as pessoas possam estar vindo, para não se desanimarem, não se desmotivarem, porque se você não está doente, você não está aí no grupo de risco, você pode estar conosco aqui, Você pode aqui estar conosco. Nós temos máscaras, o álcool em gel, estamos mantendo as medidas de distanciamento. Então você só não vem se não quiser, Então o pessoal que está aqui pode estar vindo, não tem problema, a não ser que você esteja gripado, doente, Aí fique em casa. Se você está no grupo de risco, fique na sua casa. Eu só fico imaginando quando acabar esse distanciamento, como é que vai fazer essas pessoas que tem problema de grupo de risco, elas não vão poder mais ter contato com ninguém, porque a doença vai continuar, Então eu não sei como é que vai ser feito, mas amém. Paulo, e é sobre isso que eu quero falar. Paulo, quando ele escreveu aos Éfesos, ele falou exatamente por causa de algumas coisas, como as pessoas estavam andando, como elas estavam vivendo a vida delas. Olha só: portanto, vede prudentemente como vocês andam, não andem como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus, o Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas encham-se do Espírito, Então, aqui Paulo ele convoca a igreja, falando com a igreja, para que esse momento que nós estamos vivendo agora de distanciamento social, de isolamento, que foi baixado decretos, que as pessoas não podem estar juntas, não podem estar próximos, muitos vão andar de forma muito imprudente, muitos vão andar como nécios, como loucos, porque estão ouvindo tanta coisa, tanta besteira. É lógico que a gente não pode negar que existe uma doença, que existe um problema, mas as pessoas estão andando, se caminhando para situações que vão trazer dano tanto para elas como para com a igreja, porque Deus ele não opera nesse mundo se não for por meio da igreja, e as pessoas amedrontadas, trancadas dentro de suas casas, estão com muito mais medo de uma doença do que de serem lançados no inferno, como o próprio Jesus Cristo disse: não temam os homens, porque eles só podem matar o seu corpo, mas temam a Deus, porque Ele pode tanto matar o seu corpo como te mandar para o inferno. Então nesses dias perturbadores, nós precisamos tomar muito cuidado e ver prudentemente como nós estamos andando, porque muita gente não pode vir para a igreja, mas está indo trabalhar normalmente, pegando ônibus, saindo de casa, mas quando fala que você vai para vir na igreja, a pessoa: não posso porque eu tenho que manter o isolamento social. Então cuidado, lá em Eclesiastes, esses tópicos, olha, eu quero só mostrar para vocês, esses tópicos que o apóstolo Paulo colocou aqui,
vede como andais. Ele fala para nós olhar como nós estamos andando, ficar atento. Como é que você tem andado na sua vida cristã? Outro tópico: não sejam nécios. O que é o nécio? O nécio é aquela pessoa tola, que só faz tolice, que só acredita em coisas estúpidas. E ainda ele fala mesmo também, ele fala que nós devemos ser sábios. No mundo como esse, nós temos que ser sábios. E aí depois ele, no outro tópico que ele toca no assunto, ele fala que nós temos que remir o nosso tempo. O que é remir o meu tempo? É eu resgatar valores que estão em Cristo Jesus, como ler a Bíblia, orar, não deixar de cultuar a Deus com os irmãos. Deus não é Deus de uma pessoa só, minha gente. Não adianta você falar assim: o meu Deus. Deus não é seu Deus somente. Ele é Deus da igreja, cujo cabeça é Cristo. Quando Deus ministra através da palavra dele na comunidade, essas pessoas que recebem a ministração da palavra de Deus como comunidade passam a ter um relacionamento individual com Deus. Mas não adianta você chegar e começar a pensar que Deus é seu Deus e Ele fala especificamente só com você. Deus, Ele não é Deus do Hamilton, Ele não é Deus do Ronaldo, Ele não é Deus do Arthur, Ele é Deus da igreja. E dentro da igreja Ele ministra palavras através dos profetas, dos pregadores, daqueles que trazem a palavra, onde essas pessoas, ouvindo essa palavra, aprendem a se relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus na sua vida. Não existe cristão autônomo, como muitas pessoas têm pregado por aí. Olha, você não precisa estar na igreja para ser salvo. Realmente, você não precisa estar na igreja, mas você tem que ser igreja. Igreja como templo, instituição, não salva ninguém realmente, mas o povo de Deus tem que estar unido, porque se o povo de Deus não estiver unido, o povo se esfria. Se o povo de Deus estiver distanciados, não estiverem unidos, porque um ajuda o outro a levantar. A palavra de Deus sempre ensinou lá em Provérbios. A palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus diz assim que fala assim que o cordão de 3 dobras, ele dificilmente se arrebentará. O que ele está querendo dizer com isso? A palavra de Deus está querendo dizer com isso que se você é cristão autônomo, você não vai resistir às dificuldades da vida. Então tem muita gente por aí: não, Deus sempre falou no meu coração. Você está muito enganado. Você está ouvindo coisas da sua cabeça e achando que Deus está falando com você, porque é muito fácil a nossa mente enganar a gente. Eu escuto tantas pessoas o tempo todo: Deus fala no meu coração. Deus só fala no coração dessas pessoas aquilo que as agrada. Deus nunca fala no coração dela uma coisa, que nem aquele cara que fala assim, o cara fala, o pastor fala: irmão, vamos fazer isso, vou orar para ver se é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não quer. Quando ele não quer alguma coisa, ele fala que vai orar para ver se é a vontade de Deus. Mas quando ele quer demais alguma coisa, ele fala: é de Deus, pastor, tenho certeza que Deus está nesse negócio. Por quê? Porque ele quer muito isso. Mas quando ele não quer, aí ele fala: eu vou orar, pastor, vou orar para ver o que Deus vai falar no meu coração. Mentira, gente. Eu sou cristão, eu tenho experiência com a palavra de Deus há mais de quase 40 anos, e sempre ouvi essas balelas, e sempre me deixou muito nervoso de ouvir tanta besteira. A palavra de Deus é muito clara. Vejam como vocês andam. Olha só o que o autor de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 14, ele diz aqui, para essas pessoas que andam de qualquer jeito. Olha só o que o autor de Eclesiastes diz. Eclesiastes capítulo 2, versículo 14. Olha só o que ele diz aqui, Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o do louco anda em trevas. Também então entendi que o mesmo sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração: como o que acontece ao tolo, assim também sucederá a mim, porque então busquei eu mais sabedoria. Olha só,
o autor de Eclesiastes está falando que você tem que olhar, ver como você tem vivido, porque o mesmo lugar que, veja bem, o mesmo lugar que o louco vai, você vai também. Todos nós vamos morrer. Por isso que temos que andar ciente do que estamos fazendo em nossas vidas, prestar atenção no que estamos escolhendo para nós. Nós devemos viver não como os nécios. Olha só o que o salmista fala no Salmo 53. O que o salmista fala no Salmo 53? Quer ver? Salmo 53. Olha o que o salmista fala. Salmo 53, versículo 1 e 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, e tem corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e o buscasse. Então olha só o que está escrito aqui no Salmo 53. Ele fala que o tolo diz que não há Deus. Hoje eu estava vendo alguns vídeos na internet e descobriram o que estão fazendo com crianças aí no mundo afora, as elites. Mas por que esses homens estão fazendo coisas terríveis para controlar esse mundo? Porque nós, como cristãos, nós não fazemos diferença alguma. Nós vivemos nesse mundo como se não existisse Deus. As pessoas do mundo que são tão poderosas e tão organizadas, eles olham para nós como igreja e nos vê tão dividido que ele fala: se Deus for igualzinho a essas pessoas dessas igrejas, jamais esse Deus vai vencer a gente. Por isso possamos fazer o mal, fazer o que quisermos com cada um. Hoje o mundo está na mão de pessoas trazendo uma ordem para colocar a minha segurança, a sua saúde, a sua liberdade, tudo na mão de um grupo de pessoas. Você pensa que quando acabar esse distanciamento do coronavírus, você vai poder viver sua vida normal? Jamais, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pode ter certeza que você não vai mais voltar àquela vida que você viveu do dia 13 de março para trás. Você vai sentir saudade do ano de 2019. O mundo não vai mais ser o mesmo. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, não temos abalado nada. Nós temos vivido como nécios, preocupados às vezes, em grandes vezes preocupados com o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos vestir, para onde eu vou viajar nas minhas férias, o que eu vou fazer o ano que vem, se eu vou comprar isso, se eu vou comprar aquilo. Nós temos esquecido. Quando eu falo nós, é lógico que muita gente não tem vivido desse jeito, mas eu não posso também me colocar melhor do que os outros. Então, como nós somos um time, se um perder, todo mundo perde. Ainda que eu sei que tem pessoas na igreja que estão firmes, que estão se dedicando, mas eu sei muito bem que se nós todos perder, nós que fazemos aquilo que é certo, vamos perder também, porque nós fazemos parte da igreja. Nós só não vamos perder no último dia, quando o Senhor voltar, que aí o Senhor vai saber quem pertence a Ele e quem não pertence. O bom desses dias é que esses dias estão servindo como aquela separação que Deus fez do joio e do trigo. Aquilo que é joio, nesses dias vão se afastar do Senhor. Aí tem gente falando: não, mas na minha casa eu vou estar buscando a Deus. Tá mesmo, eu sei que você vai estar. Vai estar assim, por alguns dias só. Logo vai se esquecer de Deus também. Então Paulo escreve para os Efésios: vede prudentemente como você tem andado. Não ande como louco, mas como sábio. Provérbio 16, 21 diz assim, para andarmos como sábio. Olha só, 16, 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino, e o entendimento para aqueles que possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é sua loucura. Então, ou seja, o sábio, ele vai ter doçura nos seus lábios, ele vai saber construir a sua vida, ele não vai ter medo de más notícias, ele não vai mudar quem ele é, porque o mundo mudou.
Porque o diabo pode matar a sua vida. Talvez você pode até morrer de coronavírus, mas não pode mandar você para o inferno. Vocês acham? Eu sou grupo de risco, gente. Se eu pegar uma gripe, eu morro em 2, 3 dias. E você acha que eu fico em casa trancado lá com medo? Também não estou arriscando minha vida não, mas é porque eu não vou parar de viver, porque eu creio num Deus. Eu não podia estar aqui não, eu tinha que estar em casa trancado, confinado, porque se eu pegar essa porcaria desse negócio eu vou morrer. Porque eu sou grupo de risco. Eu tenho um negócio chamado leucopenia, porque eu fui envenenado quando era criança, quando eu trabalhava em marcenaria, eu fui envenenado com seladora, Tinder, essas coisas que não usava máscara, respirei essa porcaria o tempo todo e acabou com a minha imunidade. E quando você faz exame, quando a sua imunidade dá 4.000, quando eu faço a minha dá 1.000. Vocês sabiam disso? E aí, por que eu não estou trancado em casa? Você está preocupado com dinheiro, por isso você quer abrir a igreja. Grande dinheiro que uma igreja com pouca gente dá. Como tem dinheiro a nossa igreja? Como nossa igreja é rica? Meu Deus do céu, né? Então, pessoal, a gente tem que fazer as coisas pela fé. A gente não pode desistir do Senhor. A gente não pode desistir, sabe? A gente não pode se esmorecer, ficar aí com medo de tudo. Nós temos que tomar cuidado para que nesses tempos difíceis nós não nos tornamos tolos, mas continuar a ser mais sábios ainda. Paulo fala remindo o tempo, ou seja, aquilo que Isaías fala em Isaías 55:6. Olha o que Isaías aqui, Isaías 55:6, o que ele fala aqui, remindo o tempo. Quando Paulo fala sobre remir o tempo, meus irmãos, Paulo está falando para você ganhar tempo, você salvar, resgatar o seu tempo perdido, não viver uma vida sumindo, perdendo tempo com besteira, com medo, com coisas de tudo que pode destruir sua vida. Olha só o que fala aqui Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos remir o nosso tempo, ou seja, resgatar o tempo que nós temos para buscar o Senhor. Não esqueçam que você às vezes deixa com que situações te afastem do Senhor. Remindo o tempo, salvando o seu tempo. Não perca seu tempo, não perca seu tempo com besteiras. Pessoas estão aí, ao invés de ter um momento de reflexão, estão envolvidos com jogos estúpidos, com aplicativos idiotas, o tempo todo destruindo sua cabeça, vendo só notícias ruins. É o dia inteiro as pessoas procurando notícias ruins, já não basta, notícia ruim, gente, isso tem toda hora. Então venha remir o seu tempo, venha resgatar os seus valores de invocar o Senhor, ler a Bíblia, orar, jejuar. Nós estamos nessa semana numa campanha de jejum pela unidade da igreja, pela vida espiritual do povo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Estamos convocando a nossa igreja, convocamos o nosso grupo de WhatsApp lá para a igreja, está jejuando e orando a partir de amanhã, dia 20, até o dia 26. Para você que não tem tempo, às vezes não pode ficar o dia todo sem comer, tire a carne da sua alimentação, faça uma alimentação só por dia, ou então evite comer doces, faça isso. Aproveita e para de ver televisão também, entendeu? Você não ficar doido, porque a televisão vai deixar você maluco, morrendo de medo, ainda mais você que não está firme no Senhor, aí que você vai ficar maluco mesmo, vai ficar desorientado. Então vamos jejuar essa semana pela nossa cidade, pelos nossos irmãos, vamos jejuar pela saúde do nosso povo, vamos orar, vamos entristecer o nosso coração, vamos colocar tristeza. Não é momento de alegria, gente, não é momento de nós estarmos felizes, é momento de nós entristecer nossos corações, não é momento de pedir nada para Deus, é momento de nós chorarmos, porque a situação da igreja é vergonhosa, é triste, nós precisamos fazer diferença nesse país onde nós estamos, como igreja. Pessoas pediram, o presidente havia pedido para pessoas orarem,
Eu vi pastores criticando o presidente que pediu para orar. Isso é um absurdo, porque eles acham que eles são representantes espirituais da igreja, eles é que tem que pedir. Pelo amor de Deus, onde é sido tanta estupidez? Olha que igreja que nós estamos fazendo parte, que vergonha. Tem hora que dá vergonha de falar que é pastor. Eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor às vezes, porque tanto maluco fazendo loucuras, e a igreja está sofrendo por causa de muitos malucos. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos jejuar essa semana pela nossa igreja, vamos agir como pessoas, remindo o nosso tempo. Aproveite todo o tempo que você tem, aproveite todo o tempo que você tem sobrando e vai orar, vai ler a Bíblia, vai meditar no Senhor, vai chorar, vai dobrar seu joelho na sua casa e chorar. Nós estamos vivendo uma situação de medo, o mundo não vai mais ser o mesmo, porque o diabo está conseguindo fazer o que ele quer. Ah, mas Jesus vai voltar. Vai. E será que você vai estar firme até quando ele voltar? Do jeito que as coisas andam? Será que você vai aguentar tanta pressão? Será que você tem potência e força para aguentar a pressão? Será? Então eu quero dizer para vocês, entendam. O apóstolo Paulo fala no primeiro tópico: vede prudentemente como andais. Segundo tópico, ele fala: não andem como loucos, como necios, andem como sábios. Depois ele fala: venham remir o seu tempo, resgatar, ganhar tempo, salvar o seu tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Não sejam insensatos, como fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, que nós temos que ser como um homem prudente, porque quando soprar os ventos, baterem as chuvas, derem contra a nossa casa, nós não vamos cair, porque nossa casa foi edificada na rocha. Sejamos sensatos, não vamos viver uma vida com insensatez, construindo sonhos ilusórios que vão ser destruídos com esse mundo. Vamos ser sensatos. O apóstolo Paulo fala: não sejam insensatos, para que entendam a vontade do Senhor, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, volta a repetir esse versículo novamente. O apóstolo Paulo fala: entendam. Se vocês não forem insensatos, vocês vão entender qual é a boa, agradável vontade de Deus. Então nós precisamos agir para saber, entender qual é a vontade de Deus, como fala em Romanos. Façam como em Romanos 12:1 e 12:2, que fala que o nosso culto racional, para que possamos entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, qual que é o culto racional? Você viver uma vida de salvo, viver uma vida como quem crê que Cristo vai voltar, viver uma vida como se a sua vida hoje fosse seu último dia, lembrando que o Senhor vai voltar. Não entorpeçam os vossos entendimentos. Ele ainda fala: não vos enchei de vinho no qual há dissolução. Ou seja, quantas pessoas estão aí tentando fazer entretenimento, fazer gracinha, fazendo palhaçada em vídeos para poder passar o tempo, se embriagando com coisas estúpidas. Nós somos o povo de Deus. O mundo só vai ser salvo e ser alcançado se nós nos comportarmos como povo de Deus. Deus não vai agir nesse mundo só porque você orou. Deus só vai agir nesse mundo através da igreja. Se a igreja não se mover como igreja, não adianta você orar, porque nós somos a resposta da nossa oração. Nós queremos que Deus tenha misericórdia, venhamos nós agir com misericórdia. Você quer que Deus salve? Viva como quem é salvo. Você quer que as pessoas se arrependam dos pecados? Viva uma vida de arrependimento. Deus não vai fazer nada se nós não nos movermos nesse sentido, porque nós somos a mão de Deus nesse mundo. Não permita com que o Senhor faça como está escrito em Apocalipse: eu estou a ponto de vomitá-los, porque vocês não são nem frio e nem quente. Nós estamos em cima do muro.
que nós possamos sair de cima do muro, ou você seja frio, ou você seja quente. Não entorpeçam o vosso entendimento, andem cheios do Espírito, como fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, 16 e 17. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, aconselhando eles, como que eles devem andar cheios do Espírito. Ele diz: digo porém, andai em Espírito, não cumpri a concupiscência da sua carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Nós precisamos andar em Espírito. Quando nós andamos em Espírito, nós estamos cheios do Espírito, nós não fazemos a vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne é comer, dormir, é viver uma vida regalada, é só ter prazer e alegria. Sabe por que eu acho bom Deus permitir uma situação dessa? Como fala o salmista: durante a tribulação eu me apeguei no Senhor. Que bom que Deus permitiu situação terrível dessa acontecer, não permitir as igrejas estarem se reunindo, não permitirem as pessoas estarem indo e vindo, para que as pessoas elas percam, elas aprendam que elas não são independentes. Nós estamos caminhando por uma situação de autonomia social, somos independentes até de Deus, somos independentes, nós não precisamos de nada, e Deus permitiu que uma situação dessa acontecesse. Ela quebrou nosso braço, quebrou nossas pernas. Agora nós temos que começar a ir. Tem gente que não invocava mais a Deus, está em casa morrendo de medo de morrer. Tem pessoas que já tinham esquecido que Deus existia, porque tem um bom emprego, porque tem uma situação financeira boa, já tinha esquecido que havia Deus, agora está lá chorando, jejuando, para Deus acabar com esse mal. Que bom que Deus permitiu situações como essa, porque as pessoas no medo vão voltar para Deus. Mas é uma pena, sabe por que é uma pena isso? Porque se não houvesse inferno, muita gente nem estava na igreja. Tem muita gente que está na igreja, não é porque reconhece que o Senhor é Deus, não. Tem muita gente que está na igreja porque não quer ir para o inferno. Porque se não existisse inferno, se alguém chegasse, um cientista renomado, fala: descobrimos, a ciência acabou de descobrir que não existe inferno, é tudo mentira. Ah, gente, eu tenho certeza que a maioria das igrejas iam esvaziar. Muitas pessoas estão na igreja com medo do inferno. Não é porque aquele texto, como o Senhor disse para os apóstolos, né? E vocês, não vão embora também não? E os apóstolos disseram: como, Senhor, vamos embora, se só Tu tens a palavra de vida? O dia que nós estivermos na igreja, por causa da palavra de vida que tem o Senhor, nós vamos fazer toda a diferença. Então eu quero que essa passagem de Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 18, onde Paulo chama a atenção da igreja, falando para a igreja não andar com entendimento, andem com entendimento, andem reunindo o seu tempo, prestem atenção em quem são vocês, que vocês são a igreja do Senhor, que vocês são a mão de Deus, que vocês são o povo que Deus chamou para salvar, para servir de instrumento de salvação para essa geração. Nós somos a igreja, nós temos um papel importantíssimo nesse mundo. Se nós esquecermos quem nós somos, o Senhor vai fazer as pedras clamar. A palavra de Deus falou assim, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Portanto, saibam quem somos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, que a misericórdia do Senhor nos alcance, que o Espírito Santo de Deus venha enchendo nossas vidas, que Deus coloque em nosso coração temor e tremor, coloque muito fervor no nosso coração. Você pode viver a sua vida
Normal trabalhar, estudar, casar, se dar em casamento, mas não se esqueça de quem você é. Não se permita, como está lá no livro de Gênesis, falando sobre a questão da arca, que o povo se preocupava com casamentos, com ir e vir, com festas. Quando Noé fechou a porta da arca, o povo nem percebeu que chegou o dilúvio. Que nós não sejamos assim, porque está correndo o risco de Jesus voltar e a igreja nem perceber que ele voltou. Nem perceber que ele voltou. Quando os céus se cerrarem, e aí que a igreja vai, ué, espera um pouquinho, parece que Jesus já foi, já voltou, e nós agora? Cuidado, gente. Vamos tomar cuidado com isso. Nós somos a igreja do Senhor. Fale com orgulho, com alegria, com felicidade quem você é. Eu sou a igreja do Senhor. Eu sou o povo de Deus. Mas para isso devemos viver isso. Eu louvo a Deus por vocês que estão aqui essa noite, terem vindo aqui essa noite. Eu encho o meu coração de alegria porque vocês dispuseram estar aqui. Eu me alegro no Senhor por saber que a gente ainda pode contar com algumas pessoas. Como eu disse, alguns não podem estar por causa de situação de risco, é diferente. Mas tem aqueles que não tem problema estar aqui. Alguns a gente sabe que por causa da situação de risco não puderam estar aqui essa noite. Por isso a gente sabe. Mas Deus sabe quem podia estar aqui e não está. Deus sabe quem é. Sabe, meus irmãos? Às vezes a gente acha que Deus é só amor. Deus é só amor, irmãos. Deus é justiça também. Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente sabe que aqueles que não puderam estar aqui, não puderam por causa de motivos sérios. Mas sabemos também que muitos não estão porque não quiseram estar. Então, você que está em casa, reveja seus valores. Veja como você está andando. Não se deixe enganar por situações adversas. Porque o diabo, ele não tem misericórdia, não vai ter misericórdia de nós. É um momento para nós sermos pensativos. É um momento para nós coçar a cabeça, coçarmos nossa cabeça e ficarmos preocupados. Porque a coisa é muito séria. O mundo está aí se levantando de uma forma maligna e terrível. Se a igreja não se organizar como igreja, Deus não vai, através dessa geração, fazer aquilo que Ele deveria fazer. E Ele vai esperar levantar outra geração para poder fazer o que Ele quer fazer. Ou talvez Ele vai salvar os poucos que podem ser salvos e a maioria vai ficar para trás. Agora vamos, entristeça seu coração. Se você puder chorar agora, chore. Chore pela sua vida, chore pela sua casa, chore pela sua igreja. Porque o mundo agora não é momento de pedir nada a Deus, é momento de chorar. Chore, entristeçam os seus corações. Eu estou falando isso sério. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, que nossos corações sejam entristecidos, ó Deus, ao ponto de nós, ó Deus, chorarmos amargamente. Que nossos corações se entristeçam, ó Senhor, ao ponto de chorarmos profundamente, ó Deus, pela dor e pelo mal que está se levantando nesse mundo de uma forma terrível. Ó Senhor, é só tristeza, Senhor, que nós temos que viver, como diz, ó Deus, como diz lá, ó Deus, na Tua palavra, que a nós só cabe, ó Deus, o corar de vergonha. Sim, meu Deus, a tristeza. Ah, meu Deus, eu entristeço meu coração junto com a igreja aqui presente. Nós nos entristecemos por saber, ó Deus, que muitas coisas nós estamos, ó Deus, sendo faltos. Ó Senhor, o mundo está caminhando cada dia para lugares terríveis. Nós temos filhos jovens, filhos pequenos, ó Deus, que quando nós partirmos, Senhor, sabe lá o que haverá de acontecer com eles, seu Deus, se nós não firmarmos no Senhor, se nós vivemos uma vida, Senhor, de qualquer maneira. Nós temos filhos jovens, filhos pequenos, e o nosso fim está perto. Nós estamos quase próximos de partir.
logo a geração deles se tornarão adultos. E quem eles serão, meu Pai? Quem eles serão nesse mundo? Ah, meu Deus e meu Pai, nós choramos diante do Senhor, diante de uma situação como essa. Sim, meu Pai, a sua igreja tem muitas crianças, muitos jovens, ó Pai. O que haverão de ser eles? Não permita com que sejam, ó Deus, roubados por Satanás. Não permita que nossos filhos, ó Deus, sejam laçados, alcançados pelo inimigo, ó Pai, por conta de uma vida cristã afrouxada que nós vivemos. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que nossos filhos sejam tomados por Satanás, sejam tomados pelo engano, pela prostituição, sim, pela idolatria, meu Pai. Não permita, Senhor, mas nós choramos diante do Senhor, nós clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor pela igreja que está por vir. Nós estamos perto do fim, Senhor, mas a igreja que está nascendo, que são nossos filhos, ó Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, a tua compaixão toque os nossos corações, que nessa semana de jejum, Senhor, nós possamos nos entristecer ao ponto de tocar o teu coração, mostrando a nossa tristeza, a nossa indignação. Sim, Senhor, pelo tudo que está acontecendo, que o Senhor possa ver a nossa tristeza. Nós estaremos nos humilhando, enfraquecendo nossa carne, para que nosso espírito seja fortalecido no Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai, sim, Senhor. Amém, Alencar? Amém? Amém. A Alencar vai estar aqui com a Amy agora ministrando um louvor, que você possa aí, lembrar que há um só lugar, tá? Há um só lugar, onde a guerra não vai mudar nada. Só há um lugar. Eles vão cantar essa música, você medite sobre isso agora, em nome de Jesus.
Bênção, obrigado meus irmãos, vocês são bênção. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, terça-feira vamos ter nosso culto, vai ter transmissão online, mas se você quiser poder estar com a gente aqui presencial também, pode vir. Quinta-feira, mesma coisa. Domingo, nós também estaremos tendo nosso culto normal aqui, tá? Mas vamos estar transmitindo porque tem as pessoas dos grupos de risco que não podem estar com a gente. E então nós não vamos deixar de atender essas pessoas, vamos continuar fazendo nossas transmissões online, até que isso seja tudo normalizado. Amém? Graças a Deus. Então, você que pode estar conosco, venha estar conosco na terça-feira, 8 horas, 1 hora de culto. Na quinta-feira, às 8 horas, 1 hora de culto também. Vamos estar mantendo aí as restrições, o distanciamento, vamos estar aí distribuindo máscaras, o álcool em gel, tá? E você que não pode estar conosco por causa da restrição do grupo de risco, não fique preocupado, nós vamos estar mantendo as transmissões para que você não perca a palavra de Deus e não perca o contato com a tua igreja. Amém? E eu quero pedir para vocês que estão aí com seus dízimos, suas ofertas, podem trazer aqui na frente seu dízimo, você que vai contribuir com o seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui na frente, colocar no gasofilácio. E você que está aí na sua casa, que quiser trazer seu dízimo, só nos avisar, nós estamos aqui na igreja e pode vir trazer seu dízimo, suas ofertas, para que a igreja possa continuar mantendo o trabalho dela, porque muitas pessoas, às vezes, elas não evangelizam, elas não pregam, mas elas sustentam o trabalho com seus dízimos, suas ofertas, para que isso aconteça. Então, ainda assim você está contribuindo no reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Então vamos orar para podermos estar encerrando? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas que participaram com a gente aí, pelo Facebook, pela internet. Obrigado àqueles que estiveram presencialmente com a gente também, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, que nós possamos, nos ajuda, Senhor, durante a semana, para que possamos jejuar a Deus e orar ao Senhor, e que o Senhor possa mudar a situação da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa visitar cada família, cada pessoa, quem estiver enfermo, que seja curado, quem precisar, ó Deus, da visita do Senhor, que receba a visitação do teu Espírito, para que a sua família seja restaurada. E você que precisar que o pastor vá te visitar, vá orar, só me avisar que eu estou à sua disposição. Que Deus os abençoe, que a paz seja com todos, vão em paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.